Bom dia. Eu acho que eu estou ao vivo agora, né? Não sei. Bom dia. Agora eu estou ao vivo, né? Desculpa, bom dia. É porque não apareceu aqui os avisos que eu estava ao vivo. Eu estou transmitindo do meu notebook e aí há uma diferença, né, na transmissão. Meu notebook, a gente sempre transmite pelo celular, né? Nós estamos transmitindo de casa, tá? Nós estamos transmitindo de casa. E aí acontece algumas coisas assim, meio amadoras aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo acompanhar quem fala, que eu estou no estilo diferente aqui, mas eu vou acompanhar. Tá joia. Né? A Sônia já me deu sinal, porque assim, a esposa nos auxilia. Né? Eu vou acompanhar pelo meu celular as suas perguntas, né? Porque eu não. Ah, deixa eu ver aqui os comentários. Ah, tá aí. Agora eu tô vendo aqui. Né? A Zumira, né? A Cristiane tá aí. Né? Um abraço pro Efraim, tá? Muito jóia. A Lúcia tá aí. Bruno da Elaine, né? Muito jóia. Né? A Silvia, sempre presente aí, Silvia. Um abração, tá? Um abração no Miguel aí, deve tá cada vez maior, com certeza. Raimundinho Nonato, nosso professor, né? A aula não começa sem ele, não adianta. Ah, Lilian! Manda um abraço pro Genésio, Lilian. Deus abençoe vocês, né? Ah, minha esposa dando um bom dia para todo mundo aí também. Um dia um pouco friozinho, né? Então a gente tá aí, vamos trabalhar com esse dia, né? A Nilda tá aí, muito jóia. Marilane, Messia, bom dia para vocês. Eu vou tentar acompanhar aqui. O Bruno já é craque nisso, né? Eu sou ainda muito devagar ainda para algumas coisas, né? Eu tô admirando o trabalho do Bruno. Nayara, um abraço para o William também. Vai ter um delay aí, vocês vão colocar e vai demorar um pouquinho. Ixi, o chefe chegou. O Bruno Leandro, nosso líder de audiovisual aí da equipe de. Eita, né? Tudo bem? Tá? Quando você entra aí a responsabilidade aumenta, tá? Aumenta bastante, né? Mas vamos lá, né? Yolanda Maria, a Yolanda, né? Gionilson aí, pessoal da casa. E vamos começar, né? Vamos mergulhar aqui no, na, no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Um capítulo muito interessante, mas talvez usado aí de maneira errada, ou interpretado de maneira errada por muitos, né? Tem causado confusão no seio da igreja. Né? Irmã Santina, né? Bom dia, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos, né? E é muito bom estarmos juntos. Nós temos uma missão grande aí, porque o capítulo é grande, né? E nós vamos caminhar por esse capítulo de maneira que o Senhor seja glorificado, né? Que a palavra do Senhor encontre supremacia em nossos corações, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? E todas as outras coisas serão acrescentadas, e que a palavra permaneça sempre, porque tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer, tá? Vamos orar. Pai querido, Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de ensinar, de estudar a Tua palavra, obrigado pela tecnologia, Pai, a serviço do Teu povo. Eu sei que é um momento difícil, de desafios para todos nós. Pai, nos ajude a mergulhar nesse capítulo hoje, Pai, e entendermos a dimensão do que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Pai, tire as nossas dúvidas, traga paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aí, o irmão Ramudi mandando um abraço. Irmão Josué, seja bem-vindo. Né? Pode perguntar, irmão Raimundo, pode perguntar, irmão Josué. Né? E se eu estiver passando por sua pergunta, faça de novo. Tá? Pastor, o senhor esqueceu de mim, eu queria saber isso.
né? Repete a pergunta, porque aí vai aparecendo aqui nos comentários e a gente vai respondendo a sua pergunta. Dons e profecias. Profecias e línguas, né? Os dons de línguas e os dons de profecia. Nós estamos estudando, né, a revista, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós usamos o material da Cristã Evangélica, né, e nós estamos no segundo volume da carta aos Coríntios, né? Então você pode adquirir esse material, Cristã Evangélica, põe aí, né, e a revista você encomenda, eles mandam para você. Eles têm outros materiais também muito bons, né, livros também, você pode encomendar com eles. Aurelice, bom dia, né? É muito bom, parece assim, eu tento me imaginar na igreja, no templo, né, com vocês entrando, né, e a gente olhando um para o outro, abraçando, sorrindo, né, e isso é muito bom, né? E aí nós vamos caminhar aqui, vai lá. Paulo escreve aos Coríntios. Vamos sempre lembrar, Coríntios, uma cidade problemática, uma situação difícil. Paulo escreve para corrigir problemas na igreja em Coríntios, né? Ele escreve para aquele povo, e aí ele ensina e orienta coisas naquele povo, para aquela gente, né? Se você tirar o texto fora do seu contexto, ele vai ser usado apenas para pretexto, né? Eu gosto dessa frase, né? O pastor Arthur Gonçalves falava isso, finado, né? O falecido pastor Arthur, já diretor da Teológica, pastor na Igreja Batista do Ipiranga, ele dizia isso, né? Um texto fora do seu contexto só serve para pretexto. Então cuidado com isso. Ao ler a palavra, você precisa entender o que Deus queria dizer para aquele povo naquela época. E depois você chega e fala assim, o que ele quer falar para mim hoje, na minha época, neste tempo. É a maneira de nós entendermos a palavra de Deus. Então nós estamos na cidade de Coríntios, né? Uma cidade muito idólatra, uma cidade pagã, uma cidade com costumes, né, de vários povos, e principalmente o helenista, né, o grego, né, a cultura muito miscigenada. E aí nós temos uma igreja que incrível, né? Deus se manifestava lá com poder, mas eles se confundiam, eles tentavam trazer para dentro costumes de fora, né? A carnalidade estava no meio deles e isso precisava ser tratado, e Paulo vai escrever para tratar sobre isso. Bom dia, Danilo, né? Bom dia, Dorival, né? Eles já entraram aí, né? E ele escreve isso aqui para poder corrigir um problema sério, né? Primeiro, ele entra, né? Ele começa o capítulo dizendo assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, né? Principalmente o dom da profecia. Ele começa o capítulo assim e termina o capítulo dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele começa falando que deve ser buscado os dons, ele começa a exortar esta busca dos dons, e no final ele fala, busquem profecia, busquem profetizar, né? Busquem isso e se dediquem a isso, né? Se dediquem a compreender o que Deus diz. Assim diz o Senhor, era a palavra dos profetas, né? O profeta edifica a congregação, a profecia é a ministração da palavra de Deus, né? É o exercício de levar a palavra de Deus, não é trazer uma nova revelação. As pessoas confundem profecia com revelação. Existia isso, os profetas de Deus, né? O ofício de profeta era trazer para nós a revelação. Essa revelação já foi trazida, essa revelação já foi completa, né? Então nós não temos profeta trazendo novas revelações à igreja. E se algum profeta se levantar com uma nova revelação na igreja, seja considerado anátema, seja considerado maldição,
seja considerado algo que corrompe e não edifica. E Paulo, ele quer chamar esse foco, edificação. Precisamos edificar uns aos outros, né? O culto, e vamos dizer aqui que nós estamos no ambiente de culto, de encontro, de reunião da igreja, né? Toda vez que vocês se reunirem, né, tratem assim, ó, a Havana está aí, né, o Júnior, né, sejam bem-vindos, bom dia. A irmã Domingas, espero a irmã Domingas cuidar com o horário para a senhora não ter que tocar a campainha, né? Se você está nos visitando aí, acompanhando, a irmã Domingas é uma das irmãs da equipe de recepção. E ela nos ajudava para que a gente não ultrapassasse o tempo da EBD. Né? Então, 5 para as 10 ela tocava, chamando a atenção que 10 horas tinha que terminar. Né? E se não terminasse, ela tocava de novo a campainha para falar, ó, tá na hora do café. Né? E a gente parava e descia todo mundo para tomar um cafezinho, conversar com os visitantes. Né? A gente vai voltar, vamos lá. Né? Vamos caminhar para isso. Então, estamos caminhando para isso, hein? Estamos caminhando para isso. Paulo fala exatamente isso, a importância da edificação da igreja, do crescimento da igreja. E diante do crescimento, tendo um olhar para a edificação, porque os dons são para edificação da igreja. Sabe? Os dons é para o crescimento da igreja. E toda vez que fala dom, você tem que pensar em edificação da igreja. Mas nós temos um problema, porque nós temos um dos dons que não é para uns com os outros. É um dom mais vertical, é o dom de você com Deus, sabe? E Deus com você. É algo que não deve ser usado para pregação, não deve ser usado para ensino, que é o dom de línguas. E Paulo vai orientar os discípulos, a igreja de Cristo em Corinto, assim, ó. Já falei o verso 1, né, o dom de profecia. Verso 2. Pois quem fala uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Tá? Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, exortamento ou encorajamento e consolação dos homens. Né? Edificar, exortar e consolar os homens. Né? Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Né? Paulo está colocando exatamente isso. Ele primeiro não entende o que ele está falando. E ninguém entende, nem ele mesmo entende isso. Né? Então há uma edificação dele, mas não da comunidade. Né? Todos entendem quando há profecia. Anunciar a palavra, explicar a palavra, desde o Velho Testamento com Esdras e outros que anunciavam as palavras de Deus. Né? Profetizavam dizendo assim diz o Senhor, olha aqui a palavra. E seguiam na palavra. Né? A profecia, ela é superior. Olha o que diz o verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Existem dons maiores e outros menores? Não há um trabalhar nisso, mas há uma palavra clara de Paulo, que diz o seguinte: se há um dom maior ou menor, né, o dom de língua não é o maior, é o profetizar. Porque a palavra do Senhor tem preeminência, tem proeminência e preeminência. A palavra de Deus para a edificação da igreja é prioridade. Né? Então ele está em primeiro lugar. Nós temos claramente essa posição de Paulo e ele traz para a gente isso, né? Exatamente isso aí, ó. O maior do que aquele, quer dizer, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Talvez ele estava querendo corrigir um problema muito pontual na igreja de Corinto. Talvez pessoas estavam falando em línguas para chamar a atenção para si, para dizer que eram maiores do que os outros que não falavam em línguas. Né? Ele estava querendo dizer o seguinte:
Né? Vocês estão querendo se valer, falando que um é maior do que o outro, né? E esnobando um para cima do outro. Então para um pouco, abaixa a bola. E eu vou dizer o seguinte, quem ensina a palavra é maior daquele que fala em línguas. Percebe uma distorção de Coríntios, mas uma distorção também que muitos hoje ainda falam isso, que consideram aqueles que falam em línguas superiores àqueles que ensinam a palavra, que doutrinam, que pregam a palavra, que estudam a palavra. E Paulo vai exortar sobre isso. Olha, o profetizar, o anunciar a palavra de Deus é superior. E a gente precisa entender. Por que é superior? Porque produz edificação para todos. Todos compreendem. Olha o verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Olha, a pergunta dele. Agora, irmãos, se eu vou visitá-los e falar em línguas, em que lhes será inútil? A não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Não adianta eu falar em línguas e não ensinar a palavra. Será inútil isso. A palavra é bem pesada quando ele fala será inútil para a igreja. Até no caso das coisas, verso 7, no caso das coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta, cítara, como alguém conhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Sabe, se não houver uma melodia, se não houver uma harmonia, né, se não houver uma mensagem por trás daquilo, como que você vai entender aquela música? Será que é música de paz, é música de amor, é música de alegria, é música de tristeza, é música fúnebre? Se não for tocado direito, você não vai nem identificar, né? Você não vai apreciar, isso não vai lhe tocar, isso não vai trazer mensagem para você. Será inútil para você. É barulho. Será apenas barulho. Dá para lembrar lá do capítulo 13, né? Será como o sino que retine, né? Vazio, sem conteúdo, sem algo que lhe produza crescimento, sem alimento. Né? E aí não dá para edificar a igreja desta maneira. A edificação vem pelo conhecimento, pela profecia transmitida, pela palavra de Deus ministrada. Né? Vai ser barulho, sem sentido. E, aliás, pode até causar prejuízo e confusão. Porque aí no verso 8 ele diz assim: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Ou seja, você pode ficar distraído e o inimigo produzir muitos danos na sua vida. Porque você não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não foi ministrada, não foi ensinada. Sabe? E como você vai se preparar para a batalha? Se a trombeta não der o seu som apropriado, eles usavam a trombeta para anunciar, olha, reunir tropa, né, desagrupar, avançar, né, armas em punho, tem vários toques. O inimigo está avançando, né, o inimigo está parado ainda, né, atenção, alerta, atacar. Tinham vários toques, né. Então, se esse toque fosse errado, o exército não ia se preparar, ia achar que não tem problema. É um toque apenas dizendo que nada mudou. E aí o inimigo avança e ataca você. E olha como pessoas estão sendo atacadas pelo nosso inimigo, né? O inimigo de nossas almas. Por quê? Porque não ouvem a palavra de Deus, porque não leem a palavra de Deus, porque não estudam a palavra de Deus, porque não aprendem sobre o que Deus deseja para cada uma delas. Elas têm ouvido sons que não são certos e que elas não estão entendendo, e isso está causando confusão no seio da igreja. Né? Problemas sérios no meio da igreja. Né? Vamos seguir? E aí ele fala assim, olha, sem dúvida, aliás, não, vamos lá. Assim acontece com vocês. Olha que Paulo fala, assim está acontecendo, acontece com você, no meio de vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, palavras soltas ao ar,
sem objetivo, sem alvo. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Paulo está exortando e afirmando, ele conhecia muitas línguas, ele falava vários idiomas. Por isso que ele fala assim, ó, se é para falar, eu falo mais idiomas do que todos vocês. Eu conheço muito. Né? E eu vou dizer o seguinte, se a gente ficar falando línguas estrangeiras, eu não vou entender o que você está falando. Não adianta entender. Eu já tive uma viagem para fora do país e como é difícil não compreender e não conseguir falar com as pessoas. Ele usa a palavra estrangeiro em algumas versões bárbaros. O bárbaros aqui, né, é interessante porque é uma origem do grego e outras nações. Do hebraico para outras nações. Né? As outras nações em direção ao hebraico. Deixa eu ver aqui. O Bruno Prado está dizendo que é possível que este conflito acontecia também porque as pessoas não cristãs estavam colocando em prática esses dons e assim causando confusão na igreja, ou era simplesmente uma questão de saber quem podia mais? Então, Bruno, vamos lá. Pode ter acontecido isso, ou pode acontecer isso, né? Mas o que nós vemos mais em Coríntios é os crentes trazendo coisas de fora para dentro da igreja, sabe? A ambição de ser mais do que o outro. Socialmente, era dentro da igreja também. Então, eles traziam coisas de fora, costumes da praça. A minha mãe fala assim, olha, você, cuidado para não trazer os costumes da praça para casa. Né? A gente precisa influenciar fora. Não traz o mundo para dentro de casa. Né? E eles, eu acho que tinha mais isso. Não rejeito a ideia que poderia ter isso. Pessoas não cristãs, né, dentro da igreja, né, porque na realidade às vezes o ambiente de igreja se mistura com o ambiente de fora, parece que é tudo a mesma coisa, né? Talvez alguém entre em igrejas que fala assim, isso aqui é a mesma coisa do que eu estou vendo lá fora, né? E aí que diferença tem, né? Que influência tem? Várias igrejas se confundem muito. Muitos cristãos se misturam com não cristãos de uma maneira que parece tudo igual. Então, o não cristão se sentiria à vontade no meio dessas pessoas e talvez no meio da igreja de Coríntios. Mas não é muito bem isso, porque Paulo vai falar sobre incrédulos e crédulos, crentes e não crentes nesse texto. Vamos caminhar, talvez a gente chegue um pouquinho mais na frente e vamos falar sobre isso. Né? A Déia falando, como eu não entendia quando ouvia um grupo carismático falando em línguas, ou pessoas falando em línguas, não dá para a gente entender e ser edificado. Não há ensino, não há pregação, né? Não há ministração da palavra com línguas. Né? Vamos seguir aqui. Nós seremos estrangeiros, não vamos compreender e não seremos compreendidos. E ela fala assim, dessa maneira, verso 12, é assim que acontece no meio de vocês. Né? Visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais. Então procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Ele parecia que, eu entendo que havia uma busca em falar em línguas em Coríntios. Havia uma ideia de que quem falava tinha mais valor do que os outros. Né? E Paulo vai falar assim, o valor de falar em línguas é limitado. Ele é menor do que o profetizar, do que outros dons. Aqui ele nem fala profetizar. Ele fala assim, procurem crescer naqueles dons, né, que trazem a edificação para a igreja. Paulo ele quer frisar, do verso 1 até o último 40, nesse capítulo, edificação da igreja. A palavra forte é edificação da igreja. Então procurem dons que edificam a igreja. Paulo está falando assim, pare de ficar buscando esses dons, né, para si mesmo, né, para poder se vangloriar em relação aos outros.
para se achar o mais espiritual do que os outros. Né? Você exercita os dons não para se engrandecer diante dos outros, não para dizer que você tem mais autoridade que os outros. Né? Nenhum dom é medida espiritual, nenhum dom, né, é para dizer que um é mais alto espiritualmente do que o outro, é mais elevado e mais poderoso espiritualmente do que os outros. Nenhum dom deve ser usado como medida de espiritualidade. Né? Dom é sinal da presença do Espírito Santo e da capacitação do Espírito Santo sobre essa vida. Não é para dizer se um é mais poderoso do que o outro. Mas nós teremos o que? Níveis de autoridade espiritual na igreja. Níveis de espiritualidade. Uns mais espirituais, outros menos espirituais. Dons não é medida de espiritualidade. Então tome cuidado. E parece que os coríntios, né, estavam usando mais para se medir, se achar que estava superior aos outros. E Paulo vai combater isso dizendo o seguinte, né? Por isso, verso 13, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Ou seja, eu mesmo não me edifico, porque a minha mente fica infrutífera. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com entendimento. Eu vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com compreensão, com entendimento do que eu estou falando, do que eu estou cantando. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças? Foi o que a irmã Deia falou. Eu não entendo, então não dá nem para dizer amém, eu não sei o que o cara está falando. Glória a Deus, eu não sei o que o cara está falando. Né? Eu vou vibrar com o quê? Eu não estou compreendendo aquilo. Eu não sei o que ele acabou de falar. Então eu não posso entrar em concordância com ele, né? Porque eu não sei o que ele está falando. Tá? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. O outro não compreende. Aí, Suelma, seja bem-vinda. Né? O Francisco também está aí com a gente. Né? A Maria do Socorro também. Pode dar um oi aí, a gente dá uma paradinha e fala com você. Está percebendo? Né? A ênfase de Paulo, a língua é limitada para isso. A língua não consegue exercer essa função de edificação, de crescimento, de anunciação da palavra de Deus. Né? Não fortalece a comunhão. Porque há uma incompreensão do que está sendo dito. Né? Paulo ele tenta exortar isso. Né? E aí ele começa a falar sobre o propósito do dom de línguas. Ele não está aqui negando isso ou proibindo isso, mas ele está orientando isso. Né? Ele está colocando aqui o propósito do dom de línguas, né? Que é o vertical. Vamos lá, olha o que diz aqui o verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis, mas instruir a outros para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Né? Vamos lá. É importante dizer que há um propósito para línguas, e Paulo estava dizendo isso. Mas a preferência, né, a prioridade é profetizar, é ensinar, é edificar, é pregar o evangelho, é anunciar a Cristo Jesus. Né? E a gente precisa ter isso. Né?
E o Paulo vai orientando, né? A citação de Isaías, esse trecho assim, ó, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor, é de Isaías, capítulo 28, verso 11 e 12. É uma citação do profeta Isaías, né? Dizendo isso, e mesmo assim eles não será eficiente. Né? Quem defende a eficiência do dom de línguas para edificação não tem base bíblica, e Paulo está desconstruindo esta ideia. Né? Por quê? Porque era uma ideia de Coríntios. A igreja de Coríntios estava vivendo isso. Né? Estava confusa nessa busca. Né? E aí a gente precisa entender isso. Da revelação de Deus, sabe, compreensível, que produz crescimento e edificação. Tá? Vamos lá. Portanto, as línguas, verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Né? Paulo ele vai falar aqui, né, que as línguas são um sinal, é um sinal, né, que chama a atenção, né, para os descrentes. Eles olham assim e falam, o que está acontecendo? E na realidade, vamos dizer que línguas de idiomas, línguas de outros dialetos. Né? E lembrando de Pentecostes, quando se falava, havia uma compreensão de outras línguas. Povos de outras nações compreendiam que os discípulos estavam falando em suas próprias línguas. Paulo, quando ele fala assim, quando ele conhece muitas línguas, aqui é idiomas. É como se ele falasse grego, se ele falasse persa, se ele falasse, né, etíope, se ele falasse outros idiomas. Então, ele está nessa ideia de que se eu falo uma língua estrangeira, né, isso vai ser sinal para descrentes estrangeiros, que não são da comunidade, né, e não para os que creem, porque os que estão na comunidade não vão compreender aquela língua estrangeira, mas o estrangeiro vai compreender aquela língua estrangeira, que é a sua língua. Mas os da comunidade não vão compreender isso. Né? Porém, é para os que creem e não para os descrentes. Profecia edifica a igreja, edifica os crentes. Ele anuncia para os descrentes, mas ele edifica os crentes. E quando o descrente compreende que ele é amado, aí ele é edificado na palavra pela profecia. Aí ele cresce na compreensão do amor de Deus sobre a sua vida. Quando ele aceita Cristo Jesus, se torna discípulo, é pela palavra que ele aprende a ser discípulo de Cristo Jesus. Portanto, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Assim disse Jesus. Ensine-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Ensine. E aí Paulo vai exortar, fala assim, se ficar buscando dom de línguas, não haverá ensino. A igreja está complicada, vocês não estão crescendo. Então, parem de ser crianças. Parem de compreender as coisas assim como crianças. A respeito do mal, do desejo maligno, sejam crianças, sejam inocentes. Mas quanto a pensar, pensa como adulto. Para de ser criança no seu pensamento. Evolua. Sabe, Paulo chamava a atenção, né? Crente não é burro. Que crente é burro o quê? Crente inteligente e cada vez mais. Nós já falamos sobre a razão, né? E sobre como o Senhor reina sobre a razão. Né? Ser espiritual não é deixar a razão de lado, é envolvê-la numa dimensão muito maior. Mas é considerar toda a razão. Aliás, os maiores cientistas eram cristãos. Os maiores cientistas da história eram cristãos. Tá? Pesquise e você vai ver isso. Então, não seja criança no pensar, mas seja maduro. O Bruno fez uma pergunta. Não, já respondi. A Sônia está me lembrando aqui que o Bruno fez, mas eu já li e já comentei o do Bruno Prado. Né? E a gente está nisso, né? De crescer na compreensão da palavra de Deus, né?
usando a mente. Então Paulo fala assim, olha, sejam maduros, né? Não sejam criancinhas. Né? Quando vocês estão nos primeiros passos da vida cristã, vocês são até quase que levados para lá e para cá, né? Mas calma aí, vamos crescer. Aí você vai parar de ser levado para lá e para cá. Você não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai ficar engolindo qualquer coisa. Por quê? Porque a sua mente cresceu e você está selecionando isso com mais carinho. Então, não sejam crianças, sejam maduros, adultos na compreensão disso. Né? Verso 23, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem em alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Que maravilha, né? Que maravilha. Paulo está dizendo o seguinte: quando todo mundo está falando em línguas, alguém entra, não vai falar assim, Deus está realmente aqui entre vocês. Ele vai ficar confuso. Mas se estiverem profetizando, falando a palavra de Deus, assim diz o Senhor, né? Em Apocalipse, assim diz o Senhor em Mateus, assim diz o Senhor no livro de Atos, assim diz o Senhor, né? Sabe, o não crente ele vai sentir que ali há Deus. E outra coisa, quando vai ser por todos será julgado, não é que todo mundo vai olhar a vida dele e vai condenar ele. Cuidado com esse julgado, porque você lembra que Jesus disse: não é eu que vos julgo, mas a minha palavra. A lei, a palavra de Deus vos julga. É a palavra que vos condena, eu não vos condeno. Jesus não veio para condenar o homem, mas a palavra já o condena. A palavra revela o pecado e a palavra quer tratar o pecado. E aí, aqui está dizendo assim: por todos será julgado. Não porque vai ser julgado, porque os outros vão olhar e vão condenar ele. Não, porque se você estiver falando a palavra de Deus, esta palavra que julga o homem. Não sou eu, ou você, ou o pregador, ou quem está dando aula que julga as pessoas, mas é a palavra. E as pessoas recebem essa palavra vinda de Deus, e essa palavra marca, impacta a vida dele. Essa palavra revela o quanto ele está distante de Deus. E aí ele vai perceber os seus pecados. E aí vai ser exposta. Olha só, o seu coração será exposto. Os seus desejos, o seu coração será exposto. Ele não vai poder negar. Você já viu isso? Quantas vezes as pessoas falaram assim, alguém falou para mim, pastor? O pastor pregou para mim? Não, não é o pastor que pregou para você. É a palavra de Deus que expôs o seu coração. E se todos profetizarem, se todos declararem a palavra de Deus, nos cânticos, nas orações, no falar, sabe? Essa pessoa vai sentir a presença de Deus. E esta palavra vai julgar, e esta palavra vai expor, mas esta palavra vai convencer. Olha aqui, olha, vai ser convencido. Ele por todos será convencido de que é pecador. E vai falar assim: Deus realmente está entre vocês. Que bênção, esse é o objetivo, sabe? Esse é edificar a si mesmo, compreendendo o que está sentindo, o que está pensando, edificar a igreja dos crentes, dos crédulos, daqueles que têm conhecimento da palavra, mas impactar a vida do não crente, com o amor, a palavra de Deus na vida dele, né? Aí o Diógenes está participando com a gente. Ele põe: um dia, algumas igrejas apresentam o falar em línguas como uma prova do revestimento, fortalecimento espiritual. Né? É muito bom aprender aqui. Diógenes. É muito bom mesmo. E olha o que Paulo fala: parem de buscar. E aí ele fala assim:
o dom de profetizar é maior do que o dom de língua porque edifica a igreja. Né? Então, essa briga para quem quer ser maior ou menor, que é sinal de espiritualidade, foi o que eu falei. Dom não é medida de espiritualidade. O dom de língua não significa que um é mais espiritual do que o outro. Não é nenhum dom esse. Nenhum dom. E ele não fala que o dom de profecia mostra que a pessoa que profetiza é maior do que os outros. Não. Ele está dizendo que o profetizar é maior por quê? Porque edifica, porque exorta, edifica a si mesmo, edifica a igreja e comunica a palavra de Deus aos que não são da igreja. Então, essas três dimensões do culto, adoração a Deus, né, edificação do povo de Deus e proclamação aos incrédulos. Essas são as dimensões do culto, os aspectos do culto. Hernandes Dias Lopes, ele frisa sempre isso, né, nas suas palavras, quando ele fala assim, o culto ele tem esses três aspectos, né, Deus adorado, povo edificado e os incrédulos alcançados. Né, e tem que ser, isso é o completo. Paulo está exortando a igreja de Corinto a viver com saúde, né, a experimentar os seus cultos desta maneira, né, com saúde, porque lá havia muito isso. Havia uma polarização. Vamos lá, é interessante. Polarização. Né? Havia extremos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Há extremos. Caráter e carisma. Né? A gente já viu que a igreja de Coríntios não tinha muito caráter. Eles desprezavam o caráter por causa do carisma. Mas o que adianta o carisma sem caráter? Eu já vi muita gente, entre aspas, carismática, mas o caráter lá embaixo. Isso não é carisma. Né? Isso é carismático no sentido do mundo, não da igreja de Cristo. Não a manifestação do Espírito de Deus. Né? Vamos lá, a árvore boa dá bons frutos. Se a árvore é boa, então o fruto vai ser bom. Então, se o cara é de Deus, o seu caráter será de Deus. Mas não adianta ter um bom caráter sem carisma. Isso é ser moralmente correto. Isso é socialmente, politicamente correto. Mas não tem a manifestação do Espírito Santo. Não tem a comunhão com Deus. Não tem a liberdade de deixar o Espírito agir como ele quer na sua vida. Né? Não é polarizar isso. Não é de um jeito ou de outro. É equilíbrio. Sabe, equilíbrio. Não é ser infantil e acreditar que tudo é do Espírito. Para com isso, cuidado. Cuidado. Para não levar a liberdade que você tem espiritual para a libertinagem. Também não seja cético. Não fica dizendo não há carisma. Ou seja, não há manifestação do Espírito. Não há mais dons. Né? Não seja isso. Não seja esse cético. Né? Não seja esse sensacionismo. Né, sensacionista, que fala assim, não existe mais dons, né, eles acabaram. Não, existem, e o Espírito Santo continua agindo, ele continua a ministrar e capacitar a igreja de Cristo com dons. Quer dizer, o carisma ainda existe, é presente no meio da igreja. A igreja precisa ser cada vez mais carismática. Você e eu precisamos ser carismáticos, permitir que o Espírito Santo manifeste através de nós, em nós e por nós, né? Lembrando da nossa atitude, do nosso caráter, da nossa maturidade em relação à palavra de Deus. É assim que Paulo estava dizendo. Vocês precisam crescer na edificação uns dos outros, sabe? Deixa que a palavra vai ministrar por meio de vocês. Paulo vai para a última parte desse capítulo, desse trecho, porque vamos lembrar que as cartas eram escritas diretamente, assim, corrente, não havia capítulo, versículo, não havia subtítulos, né? Com os estudiosos mais para frente, que foram divididos em capítulos, em versículos, em temas. Né? Ele está caminhando por finalzinho de um tema que é sobre o culto, sobre essa reunião dos santos e o uso dos dons, né, nessa comunhão da igreja, nessa reunião da igreja. E ele diz assim, verso 26, né,
Portanto, que diremos, irmãos? Esse portanto já está é conclusão de Paulo, né? Paulo gosta disso. Portanto, né, ele já está concluindo. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo que você fizer no encontro dos santos, seja para a edificação da igreja. Não vá apenas para edificar a si mesmo. Não vá apenas para comer. Vá para servir os outros também. E você tem algo importante para isso. Quando Paulo diz isso, ele fala que o corpo está ali reunido e o corpo tem vários membros e cada membro exerce a sua função dentro do corpo. E nós precisamos entender isso. E o trabalhar unido de cada junta, de cada nervo, produz a edificação do corpo em Cristo Jesus. Sabe? O Raimundo Nonato colocou, né? Esse capítulo 14 nos traz o conhecimento que as pessoas são convertidas pelo dom da palavra e não pelo dom de línguas. Né? Exatamente, se houver a compreensão, haverá um arrependimento e as pessoas entenderão. Foi o que ele falou lá. Serão convencidas do amor de Deus, né? Sentirão o peso do seu pecado e prostrarão-se diante de Deus. E aí nós temos a entrega de pessoas, de vidas ao Senhor, né, pela compreensão da palavra de Deus, do amor de Deus. Então, a pregação, o anunciar, né, é profecia. Vamos lá, não é ofício profético de novas revelações, mas é a profecia no sentido de anunciar a palavra de Deus. E olha, língua não é para a pregação. Não podemos transformar os dons de línguas em profecia. Tem gente que quer forçar isso. Ele quer traduzir dom de línguas em profecia. Não pode. Não é uma coisa não se transforma em outra. Assim diz o Senhor, meu servo, eis que te digo. Cuidado com isso. O profeta não pode tomar o lugar de Deus. Assim diz o Senhor. A palavra do Senhor diz isso. Dom de línguas fala a Deus. É você com Deus. Se houver um intérprete, nós vamos entender o que aconteceu com você e Deus. Mas há uma insistência de transformar dons de línguas em profecia. E aí o que acontece é isso. Ó. Se fecha a Bíblia e se deixa de lado. Por quê? Porque eu recebi uma revelação. Preste atenção no que eu vou dizer. O profeta nunca diz isso. Atenção que eu vou dizer. O profeta não diz isso. O profeta abre a Bíblia e diz assim, diz o Senhor. Assim o Senhor o diz. Assim Deus está dizendo. E anuncia a palavra de Deus. Profecia é isso. Cuidado para você não colocar profecia naquilo que não é profecia. Não tente transformar aquilo que não é profecia em profecia. Haverá confusão. E o que estava acontecendo em Coríntios era essa tremenda confusão, essa desordem, essa bagunça que Paulo está ensinando e exortando, né, e orientando por Deus aquela igreja em Coríntios. E nós temos isso na palavra de Deus revelada. Não preciso de uma nova revelação para isso. Eu preciso de profecia. Preciso de anúncio da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus e não nova revelação. Já tenho. E aliás, se tiver uma nova revelação, considera anátema. Considera anátema. Deixa de lado. Olhai para as Escrituras. Olha o que diz aqui, ó. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Verso 27. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3.
e alguém deve interpretar. Ele aqui está dizendo assim, no máximo 3. Em outras versões, tá sucessivamente, ou um de cada vez. Aqui, eu recebi aqui, eu estou usando, né, é da minha irmã, a Bíblia de Estudo John Wesley, né, o novo lançamento da Sociedade Bíblica. Né? Nessa versão, ele diz assim, né, olha, no caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou, quando muito, 3. E isto sucessivamente. Ou seja, um de cada vez. E alguém deve interpretar. A Bíblia assim o diz. É a palavra de Deus. Está escrito. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É a orientação da Bíblia. É Paulo orientando aos coríntios naquela confusão que estava acontecendo lá. Naquela briga por se mostrar um maior do que o outro. Na luta de egos, onde a palavra de Deus começava a ser deixada de lado. E a igreja não era edificada. Né? Era complicado aquilo. E aí Paulo chama a atenção, fala assim, vocês precisam se voltar à palavra de Deus. Profecia, ensine, pregue, admoeste, exorte, sabe? Console uns aos outros com a palavra de Deus. Corrija uns aos outros, mas com a palavra de Deus. Que a palavra vos julgue, não vos julguem uns aos outros. Como o Senhor Jesus disse. Não julgueis para não sejais julgados. Na medida com que vocês julgam, julgarão a vós. Não é assim, não é você que julga. A palavra de Deus anuncia a palavra e ela mesmo vai fazer a separação. Sabe? E vamos deixar com que a palavra de Deus fala isso. Nós temos aqui uma parte final, versos 27 até o 40, é uma parte final do texto. Uma parte final do texto. O 26 ele fala, portanto, ele faz um pequeno resumo. Tudo seja para a edificação da igreja. Resumi a primeira parte desse capítulo. Né? Onde a profecia é mais importante, é mais poderoso para a edificação, então edifique. Busque os dons que edificam a igreja, porque o foco é a edificação. 26 em diante, ele resolve isso. Mas 27 em diante, tudo tem que ser feito com decência e ordem. Tudo que tem que ser feito vai ser com decência e ordem. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, 29. Da mesma forma, profecia, fale 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Vamos lá. Deus é um Deus de paz, né? Deus é um Deus de ordem, e ele fala que o profeta ele se submete aos outros. Né? Paulo ele elogia os bereanos, que ele dizia que quando ele pregava, eles iam na palavra de Deus, nas Escrituras, para saber se estava certo. Olha o elogio de Paulo àquele povo de Bereia. Né? Eles vão e procuram saber se está certo. Né? Tem que procurar e saber se está certo. Né? Quem prega está sujeito a todos os outros que ensinam a palavra. Quando eu prego, quando eu ministro como a profecia, eu estou sujeito aos outros. Eu estou sujeito ali. Eu não sou o único. E todos têm que me obedecer como sendo única palavra. Né? Eu não posso falar assim, ninguém pode discordar de mim. Opa, não. Ninguém pode discordar da palavra de Deus, mas de mim pode. Por isso que quando eu prego, você pode olhar na palavra. Olhe na palavra. E se tiver outros com conhecimento da palavra, precisam ser coerentes. E precisam me exortar. Se na igreja eu pregar, se aqui nos lives eu pregar algo que não está na Bíblia, eu sei que vai ter pessoas para me exortar. Nossa igreja tem profetas, muitos profetas.
no sentido de profecia, não no sentido do ofício de profeta, mas que estudam a palavra. Vamos lá para mim, pastor, o senhor disse que lá está meio estranho. O Cristiano vai chegar lá, mano, tá problema aí, mano. Né? O Bruno vai vir, vai conversar, né? O Ricardo vai vir, vai conversar, né? O irmão Raimundo vai vir, pastor, tá meio estranho esse negócio aí. Né? Por quê? Porque são profetas, não no seu ofício, mas o quê? Que anunciam a palavra de Deus. E aí a comunidade, eu preciso estar aberto a isso. Eu não posso mandar, feche a Bíblia e ouçam o que eu estou dizendo. Ouvi uma vez um rapaz que queria ser pastor, e ele disse assim, ele falou assim, é assim. Eu falei, a palavra de Deus não diz isso, mas é assim. Aí eu pedi para ele ler, ele leu a palavra, e aí ele falou assim, aqui na palavra diz isso, mas eu vou continuar do jeito que eu estou dizendo. Opa, então ele está pegando a palavra, fechando a palavra e deixando de lado. Não, é a palavra de Deus. Ela tem que estar aberta, sempre aberta. E precisamos buscar nela, sempre, 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 o conhecimento e o aprendizado. A revelação do que Deus deseja dizer ao seu povo. Assim diz o Senhor. Né? Então, fale e respeite uns aos outros. E aí ele fala assim, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, né, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Ai, meu Deus do céu. Ela vai. E aí? Ó, nós temos uma compreensão da palavra de Deus. Né? E a direção que eu dou a vocês, que eu entendo e que nós entendemos desse texto, é que nós estamos em Coríntios com um problema sério. Um problema sério de polarização aqui. Um problema sério de desordem e desobediência, né? De indecência. Né? Nós vemos já vários pontos aqui, Paulo trabalhando o problema de indecência em Coríntios e desordem em Coríntios. Né? Eles tinham um problema sério. Né? Nós tínhamos os cultos pagãos e a mulher tinha, né, uma postura de sacerdotisas nos cultos pagãos. E lá elas falavam, elas se mostravam na frente do povo, né, com as suas danças, com as suas palavras, com os seus sons. Né? E aí nós temos um momento, uma cultura em volta da igreja complicada, de mulheres se pronunciando, se mulheres tomando a frente, né? E na realidade não havia, há uma característica do desrespeito ao marido, desrespeito à estrutura, né, a estrutura patriarcal. Né? Muita gente fala contra essa estrutura. Olha, nós somos contra o machismo, mas a estrutura patriarcal, ela é bíblica. E aí o Senhor nos dá isso. E havia essa desobediência, essa desordem. E aí isso estava vindo para dentro da igreja, né, e corrompendo o culto, trazendo problemas dentro do culto. Tá? Então, olha, é melhor que a mulher não fale, que ela fique calada no culto, porque isso vai produzir escândalo. Não é que a mulher não podia profetizar, porque Paulo fala, capítulo 11, verso 5, olha aí, ó, diz assim, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapado. Mais uma vez, Paulo falando, mas ele fala sobre profetizar. Ele fala sobre as mulheres orarem na igreja. Jesus valorizava as mulheres e dava voz a elas. Muito, muito. No ministério de Paulo, as mulheres tinham uma força muito grande. Né? Tinha a função de instruir, de profetizar, de ensinar, de edificar a igreja. Né? Nós temos isso, as mulheres e os homens juntos. Apesar da cultura de separação de homens e mulheres. Mas era a cultura de homens, não é a cultura de Deus. Não é Jesus Cristo, não é ensino de Jesus isso. Então nós precisamos interpretar aqui como nós não falem aqui. Não falem, vocês não serão boas, não será bênção para a igreja, não será edificação para a igreja. Então conversem, fortaleçam os laços maritais, né, de casamento,
né? Fortaleçam esse relacionamento com seu marido, né? Sejam submissas, né? Não no sentido de nulas, não é nulas. Outro momento a gente fala sobre submissão. Submissão não é concordar com tudo, né? Mas submissão é colocar honra ao homem, e aí da mesma forma o homem tem que honrar a mulher, né? Mas aqui nós estamos falando da palavra, da profecia e da línguas, do dom de línguas, né? Aí verso 36, acaso a palavra de Deus, né, originou-se em vocês? Se vocês são vocês o único povo que ela alcançou, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se você se julga, você vai perceber que é Deus está falando aqui. Ó. Deus está falando aqui. Né? E quando ele fala assim, vocês acham que a palavra se originou em vocês? Vocês acham que vocês são o centro do universo? Vocês acham que começou em vocês? Não. Muitos antes de vocês escreveram, inspirados. Não são vocês a origem da palavra de Deus. Ela veio até vocês. Ela foi trazida a vocês. Então vocês não são a origem. Né? Olha o orgulho, olha como Coríntios lidava com isso. Né? E aí nós precisamos tomar cuidado. Eles se diziam que não precisavam de Paulo. Eles não reconheciam a autoridade de Paulo, e Paulo teve que falar com ênfase sobre isso. Né? Eles não queriam ter pastor. Né? O Espírito fala através de todos. Né? Todos aqui nós somos espirituais e Deus fala em nós. Não precisamos de alguém para nos ensinar. Não precisamos de alguém que venha de fora para nos ensinar. Né? Deus está se revelando no meio de nós. Né? Se Deus fala direto comigo, por que eu preciso dessa palavra? Aliás, por que eu preciso dessa palavra se Deus fala comigo? Esse é o problema. Não há humildade, não há submissão a Deus. Não há submissão à palavra de Deus. O eu, o revelar a mim, ou me revelou, sobe. E Paulo traz, vocês não são o centro. Não começou em vocês. Ela alcançou vocês. E aí ele fala assim, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Se você pensa que é profeta espiritual e ignorar isso, você será ignorado. E ele termina. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Nós cremos na palavra de Deus e cremos que Paulo nos falou isso. Que o Senhor nos fala isso. Não é? Dom de línguas existe, Deus o usa e nós não vamos proibir. Mas precisa ter o seu lugar devido e não confundido no meio da igreja de Cristo Jesus. Né? Mas façam tudo com decência, não com indecência, não com mau caratismo, com decência e com ordem. Racional. Oferecerei o meu culto racional a Deus. Porque Ele assim se agrada de você e de mim. Né? O Raimundo diz, o Bruno diz, né? Se a profecia não passar pelo grifo da instrução, correção ou exortação, não é profecia. Ela vai ser provada. E a profecia se submete à profecia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Só a Escritura, né? Só a Escritura, ou seja, somente a Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A profecia se submete à profecia. E quando a profecia não tem base na profecia, ela não é profecia. Raimundo Nonato Oliveira. Infelizmente existe hoje dentro da família, vivendo os tempos das igrejas de Coríntios, verdadeiras confusões espirituais. Sim, verdadeiras confusões espirituais. E aí Leandro, tal qual Corá, Datã e Abirão, questionando porque Deus só falava com Moisés. Então, Leandro buscou lá atrás, né? Precisamos reconhecer que Deus usa e Deus capacita com dons para servir e edificar a igreja.
Dons de ensino, dons de profecia, dons de pastoreio, assim ele distribui. E precisamos reconhecer isso no nosso meio, né? E reconhecer que Deus fala. Era um problema, porque o Leandro está falando que lá, Corá, Datã e Abirã falavam assim, Deus também fala com a gente, por que ele só vai falar com Moisés? É a mesma coisa em Coríntios, não precisamos de você, Paulo. Deus fala com a gente. Mas Deus escolhe alguns, separa alguns e utiliza, derrama sobre alguns esse dom. Né? E ele concede autoridade na palavra de Deus para algumas pessoas que precisam ser respeitadas. Então respeitem os pastores, respeitem os líderes que estão no meio de vocês, respeitem aqueles que têm o dom de ensino, assim como respeitem todos aqueles que têm dons que edificam a igreja. Né? Eu já falei, o irmão Raimundo está repetindo aí, eu já li o dele. Né? Vamos orar, irmãos? Obrigado por esse tempo junto com a gente. Desculpa o tempo que passou. A irmã Domingas deve estar tocando a campainha na casa dela, né? Quase que ligando para o meu celular aqui. Né? Mas vamos orar. E olha, fique com a gente. 11 horas nós temos o ANSI, né? Às 17 horas nós temos o Jante Kids. E às 18h30 nós temos o nosso culto online. Esteja com a gente nas redes sociais. E olha, estamos voltando. Nós estamos voltando. Então se prepare. Né? Use máscaras ao sair de casa em todo lugar, não tire as máscaras, mantenha o afastamento e toda vez que você compartilhar objetos, higienize caneta, até assento. Né? Alguém sentou numa cadeira, você sentou nela também, você vai ter que higienizar a sua roupa. Então tudo isso nós estamos nos preparando para voltar aos cultos presenciais. Mas comece a usar esses hábitos que vai nos ajudarem muito na nossa volta. Olha, que Deus abençoe, que o Senhor produza frutos da palavra dele no seu coração e que ele esteja contigo por onde quer que você ande, né? E que ele ministre ao teu coração e que toda a igreja seja edificada pela tua vida, né? Exerça o ministério e os dons. Vamos seguir e servir ao Senhor. Deus te abençoe, um abraço forte, né? E até daqui a pouco no ANSI e no culto, né, à noite. Tchau, tchau. Deus abençoe.